Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia nos encontramos para entender um pouco mais dessa terceira edição do Missal Romano. O Missal ensina a gramática da oração. O que é a oração do cristão, a quem se dirigir a oração, como ela se formula, que pedir. Então, esse é o sentido da liturgia que Bozelli vai nos dizer, um grande liturgista. Quando nós olhamos para o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1124, a Lex Orante, a Lex Credentes, vai dizer que a lei da oração é a lei da fé. A lei da fé é determinada pela lei da oração. Portanto, a Igreja crê conforme reza. Isso nos chama muita atenção. Eu repito, Catecismo da Igreja Católica, número 1124. A Igreja crê conforme reza. Daí então nós vamos ver o que o Missal nos ensina a rezar, que é aquilo que a Igreja acredita. Como então que está dividido o Missal? Tem os próprios do tempo, que nós sabemos muito bem, as orações para os dias do ano litúrgico, Advento, que estamos prestes a começar, Natal, depois aquele ciclo da Páscoa, que compõe a Quaresma, a Páscoa, tempo comum. E aí vem as outras partes que o Missal vai nos levando. O ordinário da missa, rito da parte fixa da missa, próprio dos santos e comum, orações para o dia dos santos e também no comum. E fica também as orações comuns a todos os santos por classe, Missas ou missa rituais, oração para a missa, como o demais sacramento, tipo crisma, a ordem, o matrimônio, missa para circunstâncias, aquelas diversas circunstâncias, mas até então para circunstâncias, as missas votivas, talvez por esse ponto ou aquele ponto que a gente precisa, e para os defuntos. E as diversas necessidades, que é aqueles ritos também que nós conhecemos, e as devoções, e talvez para um falecimento. Mas sempre o centro é Cristo, Sempre, embora tenha essas missas, mas o centro, claro, é Jesus Cristo. No ordinário da missa, a estrutura Jesus Cristo, que é o centro da fé e da oração, que a gente vai chamar de ciclo cristológico, celebramos naqueles ciclos, que eu já até citei o da Páscoa, que é os ciclos do Natal, repito, da Páscoa, do tempo comum. E aí, o cume desses tempos, ou do tempo, é o tríodo pascal, E aí vem depois os formulários comuns, missas rituais, missas e orações para diversas circunstâncias, missas votivas, já foi citado lá, missas para os defuntos, para os fiéis defuntos, que nós não celebramos não somente no dia 2 de novembro, mas em outros momentos que pode. E aí vem uma parte de apêndice próprio do tempo, Seria o ciclo eclesiológico, celebrado no santoral. Então, nós vamos olhando para esses textos que estão aqui dentro. Claro, se você estiver com o Missal na mão, facilita muito mais, mas nem todo mundo tem isso. Então, são alguns pontos que nós vamos vendo. Então, quando você pega o próprio do tempo, no ciclo cristológico, novos elementos do ciclo da Páscoa, tempo do Advento, missa dos dias da semana, formulário completo a cada dia, ou seja, coleta sobre as oferendas, depois da comunhão, tudo em uma página só, vai facilitar muito mais para a gente acompanhar, para a gente rezar, principalmente para os padres, para os acólitos, para aqueles que manuseiam. Você pega o ciclo do Natal, por exemplo, Tempo do Natal, Epifania do Senhor. Depois você vai pegar a Missa da Vigília e Ciclo da Páscoa. O que é o ciclo da Páscoa? Tempo da Quaresma, oração sobre o povo, desde a quarta-feira de cinzas até a quarta-feira da Semana Santa. E uma oração de bênção a ser rezada na bênção final. Então, tem uma sequência, vai facilitar muito mais. A princípio, talvez a gente fique um pouco assustado, mas vai facilitar muito mais. Peguemos agora o ciclo da Páscoa, por exemplo. Tríduo pascal, lava-pés, que é as pessoas escolhidas. Ciclo da Páscoa, que é o tempo pascal, e missa dos dias da semana. Formulário completo a cada dia. E aí vem algumas adequações, talvez, que foram feitas,
como o domingo da Páscoa, que é o segundo domingo da Páscoa, agora o chamado Domingo da Misericórdia, que o Papa João Paulo II, né, decretou, também vai estar lá. Pentecostes, missa da vigília em forma prolongada, né? E aí nós podemos agora olhar para o próprio rito ordinário da missa, entrando com ritos iniciais, né? E aí uma nova forma de saudação. Aí nos ritos iniciais nós vamos ver isso. Depois da saudação ali, né, que nós falamos em nome do Pai, vamos dizer, foi acrescentado também ali em nome do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Aí vem a saudação, a graça e a paz daquele que era e que vem, esteja convosco. E o povo vai responder: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A resposta é a mesma, já conhecida por nós. Talvez a saudação que vai ter alguma mudança, né? Aí a gente entra no ato penitencial. A primeira forma de realizar o ato penitencial sofreu aí, sim, uma mudança. E respeitando o original do latim, por isso que algumas coisas nós entramos no confesso, que, né, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Aí vem o acréscimo: por minha culpa, minha tão grande culpa. Antigamente nós rezávamos por minha culpa, minha tão grande culpa. Aumentou uma culpa, né? Não sei se é porque nós temos muito pecado, mas aumentou uma culpa, claro que não, né? Por causa do texto verdadeiro lá do latim, como eu disse, né? Da tradução mais justa e correta. Portanto, batermos no peito, no confesso, que se repete agora por 3 vezes, né? Minha culpa, minha tão grande culpa. Isso já é uma coisa que nós temos que saber responder. No título da primeira oração, né, pois antes era chamada de oração do dia e agora é coleta, embora muitos já usavam isso também, a conclusão também está na mesma oração, que será: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Séculos seculoros, né, como a gente rezava antigamente, né? Então vai ter mais um acréscimo, né? E vai deixando até mais poético, né? Mais orante. Peguemos agora liturgia eucarística. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olha que interessante. E o povo vai responder: receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Pequena mudança no texto, né? Pequena mudança que dá para a gente aí realmente entender, né? E depois nós entramos no prefácios, os prefácios, né? Foram mantidos os 10 prefácios, acrescentados à segunda edição típica, que é a que a gente usava. E além disso, incluiu outros 12. Depois da ascensão do Senhor, domingos do tempo comum, 10, prefácios para o matrimônio, bem-aventurada a Virgem Maria, 3, 4 e 5, mártires 2, também santos pastores 2, comum 7, 8 e 9, e mais alguns prefácios de São José e dos Santos Anjos foram colocados nas respectivas comemorações pela edição latina, né, que é a nossa edição. Então, nas respectivas celebrações, comemorações, vão ter esses prefácios. Nas orações eucarísticas, né, podemos ali, sua tradução foi inteira e minuciosamente revisada, né? Estudaram ali pedaço por pedaço, parte por parte, né? Inicia-se a marca graficamente pelo diálogo, né? E o nome de São José foi inserido naquelas orações, né? Como o Papa Francisco nos pediu certa vez, né? Então as orações eucarísticas 2, 3 e 4, né? Há novas formas de suscitar a aclamação memorial. As pequenas aclamações foram
ratificadas, porém harmonizadas com textos e as demais orações também. Permaneceremos, né, 3 orações eucarísticas para as missas de criança, essas aí vão permanecer. Mas agora, de acordo com o que o presidente da celebração reza, é a resposta do povo. Agora não é mais só eis o mistério da fé. Então vem lá, mistério da fé, e o povo vai responder: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Mistério da fé. O presidente da celebração diz: mistério da fé e do amor. A resposta será: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Então, mistério da fé, depois mistério da fé e do amor. Aí vem a terceira forma. Mistério da fé para a salvação do mundo. Já tem a deixa, né? Vem a resposta: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Então, já nos deixa aquilo que nós vamos responder, né, nesses momentos. Então, eis o mistério da fé, a resposta do mistério da fé que muda de acordo com a aclamação, com a execução da oração. Podemos olhar para a oração quinta, a oração eucarística quinta, que continua do mesmo modo. Essa é uma oração própria nossa, né, do Brasil, ali do Congresso de Manaus. Então essa vai continuar. Tudo isso é mistério da fé. Essa continua da mesma forma que era antiga. Aí entra: toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo enquanto ficamos esperando sua vinda. Né? Então, nós vamos vendo que algumas coisas se manteve e outras não. Claro, às vezes um pouco mais pesado, a gente vai falando assim muito rápido, era necessário que às vezes mas você pode rever o texto, rever o vídeo, e aí nós vamos entrando, daqui a pouco nós vamos entrar no rito da comunhão, ou no outro encontro nosso, né, para que nós possamos cada vez mais irmos bebendo desta fonte. Claro, é uma fonte riquíssima, né, que ainda temos que estudar muito, aprender muito, mas em breve nós estaremos expert, vamos dizer assim, não só para manusear, mas para aquilo que eu dizia no início do nosso encontro, para que nós possamos rezar aquilo que acreditamos. E o missal nos traz esse momento de oração. Até no nosso próximo encontro, se Deus quiser.